Olá, tudo tranquilo? Que bom! Em nossa aula hoje de literatura, vamos analisar algumas questões sobre o romantismo, certo? Então vamos lá. A primeira, uma questão do Enem. Meu povo, meu poema. Meu povo e meu poema crescem juntos, como cresce no fruto a árvore nova. No povo meu, poema vai nascendo. Como no canavial nasce verde o açúcar. No povo meu, poema está maduro, como o sol na garganta do futuro. Meu povo, em meu poema, se reflete, como espiga se funde em terra fértil. Ao povo, seu poema aqui devolvo, menos como quem canta do que planta. Certo? Ferreira Goulart, Toda a Poesia. Um texto muito interessante, certo? Vamos ver qual é a proposta no enunciado sobre esse texto. O texto Meu Povo, Meu Poema de Ferreira Goulart foi escrito na década de 70. Nele, o diálogo com o contexto sociopolítico que se insere expressa uma voz poética que... Quero que você perceba que os textos literários, eles vão se fundir com as outras disciplinas, certo? Aqui eu tenho uma textualidade com um conteúdo de história, porque ele fala contexto sociopolítico. Então tem um tema ali, tem uma crítica a um problema social e político lá da década de 70, certo? Isso já é a dica para que eu possa saber qual alternativa eu vou escolher para marcar como correta. Então, o que se insere nessa voz poética? Precisa do povo para produzir o seu texto, mas se esquiva de enfrentar as desigualdades sociais? Ou dilui a importância das contingências políticas e sociais à construção de seu universo poético? Ou associa o engajamento político à grandeza do fazer poético, fator de superação da alienação do povo? Ou afirma que a poesia depende do povo, mas esse nem sempre vê a importância dela nas lutas de classe? E reconhece na identidade entre o povo e a poesia uma etapa de seu fortalecimento humano e social. Qual você marcaria? Qual é esse contexto sociopolítico que é expresso neste poema? Muito bem. Ele reconhece na identidade entre o povo e a poesia uma etapa do seu fortalecimento humano e social. Então, uma forma de denunciar as desigualdades sociais é através da expressão poética, certo? Muito bom essa questão. Agora vamos à segunda questão. Aí eu tenho um texto novamente agora, de Castro Alves. Lembra que ele é o poeta, foi reconhecido como o poeta dos escravos, né? Ligado muito às questões sociais, pertencendo à segunda geração romântica, então você tira de letra essa. Então o primeiro texto fala sobre a canção do africano, lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo seu canto. E ao cantar, corre em pranto saudade do seu torrão. De um lado, uma negra escrava, os olhos no filho crava, que tem no colo embalar, e a meia voz lá responde ao canto, e o filhinho esconde, talvez para não o escutar. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. Interessante, né? Faz uma intertextualidade aqui com um poema que você já conhece, certo? E agora eu tenho o texto 2 do João Cabral de Melo Neto, certo? Que nos diz o seguinte: no caso da literatura brasileira, se é verdade que prevalecem as reformas radicais, elas têm acontecido mais no âmbito de movimentos literários do que de gerações literárias. A poesia de Castro Alves em relação à de Gonçalves Dias não é a de negação radical, mas de superação dentro do mesmo espírito romântico. Muito interessante essas palavras de João Cabral de Melo Neto. E você percebe que no texto 1, lá no de Castro Alves, ele é o poeta dos escravos, e aqui está um trecho que comprova isso. E quando lá no finalzinho deste poema ele diz minha terra é lá bem longe, ele faz o quê? Uma intertextualidade com um poema de Gonçalves Dias, certo? Canção do quê? Canção do Exílio. Então, perceba que aqui eu tenho uma afirmação do João Cabral de Melo Neto sobre isso. Agora vamos ao enunciado. O fragmento do poema de Castro Alves exemplifica a afirmação de João Cabral de Melo Neto, certo? Por quê?
Exalta o nacionalismo, embora lhe imprima um fundo ideológico retórico. Canta a paisagem local, no entanto, defende ideais do liberalismo. Mantém o canto saudosista da terra-pátria, mas renova o tema amoroso. E explora a subjetividade do eu lírico, ainda que tematize a injustiça social. E a última, inova na abordagem de aspecto social, mas mantém a visão lírica da terra-pátria. Qual você marcaria, então, para confirmar o fragmento do poema de Castro Alves, exemplificado através da afirmação de João Cabral de Melo Neto? Qual? Tarará, letra E. Exatamente, ele inova na abordagem de aspecto social, certo? Porque quem está falando agora? Negros. Falando sobre negros, certo? Uma vez que o que ainda na época dele existiam os negros ainda sendo explorados, certo? Mas ele ainda mexe com aquele sentido conotativo da linguagem poética, né? Quando ele faz uma referência à saudade da terra. É essa aí, muito tranquilo. Questões fáceis, questões boas de analisar de literatura, não são difíceis, mas eu quero deixar 1000 beijinhos para você. Até a nossa próxima aula, ok? Bye, bye.